Antônio Cândido, num texto que chama Bandidos Mineiros de Cláudio, que é o Cláudio Manuel da Costa, a Rosa. É interessante desse romance que o Antônio Cândido, ele une algumas referências da infância dele, que não é no nosso sertão, mas é no sudoeste de Minas, mas tem muito a ver. Ele fala dos coronéis facínoras, que são bandidos e coronéis, né? E fala que tinha um coronel lá onde ele morava, na região de Cássia, que tinha uma casa cheia de labirintos, em torno do qual tinha muitas lendas. E fala também de um amigo que ele tinha de infância, que era afilhado de um desses coronéis facínoras, e o vínculo de padrinhagem, né, é muito forte, e ele inclusive lutou e morreu por esse coronel facínora, que era o chefe dele. Depois tem a Valnice Galvão, com Formas do Falso, que foi uma tese defendida por ela, orientada pelo próprio Antônio Cândido na USP. Saiu em 1972 pela editora Perspectiva. Outra é a Heloísa Starling. A tese dela de doutorado chama Saudades do Brasil, foi orientada pelo José Murilo de Carvalho e fala também desse aspecto sociológico do Grande Sertão e do Riobaldo Tatarana. Uma das coisas interessantes que ela coloca é que o Riobaldo Tatarana, ele sai da não cidadania pela violência e pela política violenta do sertão, ele atinge uma cidadania e se torna fazendeiro, até latifundiário. Outros nomes interessantes é Willy Bolle, que é um austríaco, escreveu um livro, Grande Sertão, tudo junto.br. Francis Utesat, que fala sobre a metafísica, um Napoleão Valadares, que tem um livro sobre os personagens fictícios e reais do Grande Sertão Veredas. Mas eles tratam de um quadro muito amplo. Num quadro mais específico de história sertaneja, os dois grandes autores que eu vou trabalhar para entender esse aspecto histórico do Grande Sertão, um deles é o Saul Martins. Ele escreveu um livro chamado Antônio Dó, que teve 3 edições, em 67, em 79 e em 97. Todas elas bem ampliadas. Ele era um coronel da PM e professor de antropologia da Fafiche. Foi ao lado do professor Aires da Mata Machado, um dos fundadores da Comissão Mineira de Folclore, que ele depois veio a substituir, que o professor Aires foi presidente e depois ele foi também. Tem muitos livros, mas o trabalho em torno do Antônio Dó é o trabalho da vida dele, que ele cresceu em Pirapora, ouvindo as histórias do Pirapora e Genuais, ouvindo as histórias em torno do Antônio Dó, e conheceu pessoalmente o Antônio Dó também. O Antônio Dó, ele participa, como a gente vai ver, do Grande Sertão. Ele, inclusive, também como militar, ele recolheu muitas informações nos arquivos da Polícia Militar de Minas Gerais. Depois que saiu a primeira edição do Antônio Dó do Saul Martins, um historiador local da cidade de São Francisco, chamado Brasiliano Brás, escreveu São Francisco nos Caminhos da História, 1977, dialogando bastante com o Saul Martins. E ajuda a entender outros personagens históricos que aparecem no discurso do Riobaldo. E foi um trabalho também, no melhor sentido, uma resposta ao trabalho do Saul Martins. E aí o Saul Martins, como uma espécie de tréplica, lançou a segunda edição do Antônio Dó. É um livro raro, a edição é de péssima qualidade, então não dá nem para tirar xerox, que o livro rebenta todo.
mas é um livro muito importante para a gente entender esse aspecto histórico do Grande Sertão Veredas. Então, eu vou trabalhar aqui com 3 chaves, e está com bastante tempo, né? Mas eu vou ser rápido. Só uma dos 3. Tá bom. Eu vou apresentar aqui 3 chaves que ajudam a entender um pouco esse aspecto histórico do Grande Sertão. Que é dessa fusão da história com a ficção. A primeira delas é a listagem de nomes de chefes de jagunços. Listagem. Que aparecem ao lado de chefes fictícios, ele joga nomes de chefes históricos. Ele começa com chefes fictícios, que é o Medeiro Vaz. Primeiro ele menciona esses todos em série. São 11 chefes que ele cita assim em uma página ou 2, em poucos parágrafos. Estão ali eles. O primeiro deles é o Medeiro Vaz, que era super admirado pelo Riobaldo, mas ele queimou a casa de fazenda dele e saiu pelo mundo para distribuir justiça. Só que a justiça dele era uma justiça de bandidagem. E ele também, o Guimarães Rosa tem uma tipologia dos valentões locais baseado nos tipos de morte, que aparece no conto O Corpo Fechado do Sagarana. E nesse sentido, ele não devia ser muito bom, porque ele morreu de dor de barriga. O outro é Seu Joãozinho Bem, que aparece já no Sagarana, também fictício, né? Todos esses 6 primeiros são fictícios. O que ele, no A Hora e a Vez de Augusto Matraga, o Augusto Matraga mata o Joãozinho Bem e o Joãozinho Bem mata o Augusto Matraga. Sendo que o pessoal quer maltratar o corpo do Joãozinho Bem e o Augusto Matraga não dê um enterro decente para ele. O outro é o Joca Ramiro, também fictício, que é o pai de Adorim. A guerra principal do Grande Sertão Veredas é uma vingança da morte do Joca Ramiro. O outro, que é também outro fundamental para entender o Grande Sertão, que depois a gente vai voltar a ele, é o Zé Bebelo, que é a anagrama de Belzebu, que o Riobaldo foi professor dele e através dele entrou na jagunçagem. Tem também o Socandelário e o Titão Passos, que tem papéis menores. O Titão Passos, o Riobaldo foi jagunço no grupo dele. Aí entra 2 verdadeiros, que é o Antônio Dó e o Andalécio. Eles 2 já tinham aparecido também no Sagarana. O Antônio Dó nós vamos botar eles. É um fazendeiro que virou bandido por causa de política e era inimigo do Andalécio. Aí veio outros 3 que são mais ou menos fictícios, que é o Ricardo e o Hermógenes, que mataram o Joca Ramiro, e o Urutu Branco, que é o próprio Riobaldo. Aí depois vai aparecendo os nomes avulsos. O Antônio Dó aparece várias vezes ao longo do romance. Numa delas aparece com ele, ao lado desse Oliviano, não acrescenta nada a ele também. Depois voltam a aparecer esses nomes da primeira lista, e mais um João Guainhá, que também é fictício. E o coronel Horácio de Matos, que é verdadeiro, da Chapada Diamantina, teve um papel muito importante na perseguição da coluna Prestes. Toda a história baiana, do sertão baiano da década de 10 e 20, ele está envolvido. E ele acolheu o Titão Passos, né?
Aí vem uma lista, o Celorico, no começo do romance, quando ele deixa a Bigri, que é a mãe dele, ele vai morar com o Celorico Mendes, que era o fazendeiro, que é pai e padrinho dele. Ele chama de padrinho, mas parece que é o pai. Tanto que ele vira fazendeiro, herdando as fazendas do Celorico. Aí o Celorico fala de uma série de chefes anteriores ao recorte que a gente trabalha. Então, essa primeira lista de nomes, não preciso ler, são todos fictícios, até o número 22. Acredito que tanto os nomes quanto os lugares onde eles eram coronéis. Tem um aí parecido que é Crondeúba, que é uma corruptela de Crondeúba. E tem um na comarca de Rio Pardo que existe, mas lugar Arcanjos, eu nunca ouvi falar. Aí o próprio Celorico, ainda no discurso dele, fala que o maior de todos foi o Neco, que é um personagem real, Manuel Tavares de Sá, e fala que ele mandava em Januária, Carinhanha, Jatobá, Malhada e Manga. Ele era chefe de um lugar chamado Jacaré, que hoje é eu confundi Itacambira e deixa eu ver aqui, tem anotado. Itacarambi, eu confundo com Itacambira e Tambacuí. Ele era do Partido Conservador. A política de Januária foi ganha pelos liberais, que fizeram uma série de perseguições ao grupo, e ele reuniu um grupo o episódio é até narrado pelo Teodoro Sampaio, quando ele fez a viagem no São Francisco, foi na mesma época que estava acontecendo isso, acho que é 1878. Ele juntou jagunços e invadiu Januária e fez saque, não teve reação nenhuma, e depois foi vender o objeto do saque em Carinhanha. E esse lugar Malhada fica do outro lado do rio. Carinhanha já é na Bahia, na divisa com Minas. Esse capitão Severiano Francisco de Magalhães era um dos que ajudavam eles. Aí esses outros 4 já são de outros contextos. Renovato, ele não fala do sobrenome, mas eu achei um Renovato Alves Barreto num lugar chamado Gamileira do Açaruá, que é distrito de Xique-Xique. E ele tem uma particularidade interessante, que o inimigo dele chamava Hermógenes, que tomou uma localidade chamada Guigós, e eles ficaram muitos anos lutando, esse Renovato e o Hermógenes. Aí fala de um Liobas, Francisco Leobas França Antunes, de Pilão Arcado. Ele é descendente de um militão que fez uma verdadeira guerra nesse lugar chamado Pilão Arcado, nessa cidade. E é o lugar de origem tanto do Rodílio Manduca, que a gente vai ver é o mesmo do Zé Bebelo, e do Antônio Dó. Os dois eram de Pilão Arcado e foram para São Francisco. O João Brandão também é um personagem interessante. Ele citando ele, o Guimarães Rosa está citando os Sertões, que ele é mencionado nos Sertões. Ele estaria com uma carroça ou cargueiros cheio de rifles para levar para os rebeldes de Canudos. Aí ele passou em Sete Lagoas, lutou contra a polícia, matou policiais, ficou um tempo em Espinosa, que chamava Lençóis do Rio Verde, conseguiu entrar na Bahia, mas em Paramirim ele foi morto. E também mencionam, pode ser situação, porque ele aparece como ele foi considerado apoiador de Canudos, porque eles achavam incrível que Canudos tivesse matado o Moreira César, né, que era o grande marechal, morreu logo.
eles achavam que só era possível entender se um amigo do João Brandão, que é de Turmalina, o Gentil de Castro, tivesse fornecendo armas e jagunços experientes e treinamento para o pessoal de Canudos. E tem aí os Figueiras. Os Figueiras pode ser uma citação à região de Montes Claros, que era chamado Curral de Filgueiras, ou pode ser referência a um chefe mítico do Ceará, que lutou na Guerra da Independência, participou de várias rebeliões e tinha o corpo fechado. Falta 5? Está mais ou menos na metade. Aí a segunda chave é o parágrafo histórico do Grande Sertão Veredas. Eu leria esse parágrafo se tivesse tempo. Ele está ali. Então, o recorte no meio do Grande Sertão, esse parágrafo reúne várias informações históricas, começando ali em cima. Mas mire e veja o Senhor, nas eras de 1896, os serranos, serranos são da Serra das Araras, que era o local de esconderijo do Antônio Dó e onde ele arregimentava os jagunços dele. Eles tomaram São Francisco, mataram um juiz faccioso, o filho do juiz. São Francisco ficou 4 dias, 3 ou 4 dias, sob o domínio dos jagunços. Aí, nesses derradeiros anos, Andalés e Antônio Dó forcejaram por entrar lá. Essa parte ocupa maior espaço, vai até essas coisas aconteceram, ainda não tinha, eu já tinha saído. Mas parece que tem um pedaço que ele fala, que aqui é o pedaço que cortou aqui embaixo. Sei de quem ouviu, se recordava sempre com tremores dos gritos do Andalécio. Então, o delegado de polícia de São Francisco, Major Amaral, né, Alcides Amaral, ele fez o que o brasileiro Brás chama de uma noite de São Bartolomeu em São Francisco. Prendeu e matou muita gente. O Andalécio, em 1917, resolveu tirar ele de lá. E chamou o Antônio Dó, que era inimigo dele de 1914, que nós vamos ver daqui a pouco. Só que na chegada de São Francisco, o Antônio Dó voltou para trás e o Andalécio avançou. E conseguiu cercar esse major, que era delegado de polícia, num quintal. Só que caiu à noite, como o Andalécio tinha poucos. É engraçado que ele fala de 1.000 e meio mil. Com homens 1.000 e meio mil, mas era talvez 30 no máximo, né? Talvez nem isso. Talvez com o Antônio Dó junto chegasse a uns 100, uns 50. E fala que e aí eles tiveram que abandonar o cerco, e fala que o Andalécio fez isso para vingar que tinha arrancado o bigode, mas parece que o Andalécio foi preso e morto logo depois dessa tentativa fracassada. Aí depois, mas o mais foi ainda atual agora, são os ataques que o Antônio Dó participou de Carinhanha, no sul da Bahia. Lá tinha um coronel chamado João Duque, que primeiro fez um barulhão, que foi em 1918, no ano seguinte, e depois também teve novos confrontos em 1929 e 1930, na época da eleição, né, da campanha que elegeu Júlio Prestes, e depois a Revolução de 30, inclusive a polícia do 3º Batalhão de Diamantina foi para Carinhanha para não deixar os baianos, que eram contra o Getúlio, derrubarem o João Duque. E a última parte, Antônio Dó eu conheci, em Vargem Bonita.
Vargem Bonita, o Antônio Dó invadiu São Francisco em 1914, o pessoal ofereceu um valor para ele sair, ele foi para a fazenda dele. Enquanto ele estava indo para esperar o dinheiro do resgate, uma tropa que saiu de Belo Horizonte foi atrás dele, uma tropa da Polícia Militar, né, que chamava Força Pública. Só que caíram numa emboscada na beira do São Francisco. E nessa brincadeira morreu o comandante, vários outros tiveram que fugir para o mato, apareceram dias depois. Quando a notícia chegou em Belo Horizonte, parecia que tinha sido uma chacina. Aí mobilizaram aquela área Januária pertencia à área de Diamantina, do 3º Batalhão, mobilizaram um contingente imenso e atacaram Antônio Dó num povoado chamado Vargem Bonita. E ele sendo ligado ao Andalécio, e a polícia foi comandada pelo alferes Felão, que o nome dele é Félix Rodrigues Silva, muito famoso na história da Polícia Militar. O Felão usou o Andalécio, que até então era inimigo do Antônio Dó, ainda não tinha acontecido aquela outra invasão, e guiou ele até Vargem Bonita, um povoado no município de Januária. Eles fizeram um verdadeiro massacre. Tem gente de civis que o Antônio Dó conseguiu fugir e a polícia e os jagunços estavam lá e possivelmente o Riobaldo ao lado do Andalécio e do Felão. Ele, inclusive, em outro trecho do romance, ele fala eu Felão. Com isso, na coisa dele, ele falava assim, eu Titão Passos. Então, ele era subordinado ao Felão. Então, possivelmente, dentro do enredo, ele participou dessa invasão. Terceira chave. Aí já assim, a parte do... A terceira chave é uma que liga, foi recentemente um cara chamado Levindo Coelho, de Januária, ele descobriu várias coisas em comum, aparece na terceira edição do livro Antônio Dó, do São Martins. Ele descobre várias coisas em comum do Zé Bebelo com o Rotílio Manduca, que é mencionado também no romance. Com base nisso, tem um encontro, no finzinho do romance, o Riobaldo encontra o Rotílio, e o Rotílio consegue a absolvição dos crimes todos que o Riobaldo tinha cometido como Urucu Branco. Mas como é que é isso? Isso é entendido, se o Zé Bebelo for o Rotílio, o Zé Bebelo consegue, né? Se o Zé Bebelo for o Rotílio, isso explica que ele teria participado dos batalhões patrióticos que perseguiram a coluna Prestes. Que o Rotílio Manduca foi um dos comandantes de desses batalhões patrióticos. Isso explica um pouco a mentira dele, porque na década de 30 e 40, o governo de Getúlio Vargas era todo cercado dos tenentes que tinham participado da coluna. Então pegava mal você falar que você tinha perseguido a coluna. Esse Rotílio também, ele é o único personagem descrito, a fisionomia dele, o Guimarães Rosa no romance fala dos pezinhos, das mãozinhas dele, e fala que só dele eram 200 mortes, só nas costas dele, quer dizer, não do grupo dele mesmo. O Manuel Bandeira também conheceu ele, e depois do Guimarães Rosa, e tem um texto muito legal sobre ele, fala que ele tinha olho de peixe morto, que ele era calmo, e que ele usava disfarces, ele tinha para fugir certamente das perseguições. Ele matou um jagunço do pai, que não queria, eu não vou contar essa história porque é outra. Mas o mais interessante é que um escritor de Francisco Sá, por sinal também oficial da PM, Geraldo Tito Silveira,
O batalhão patriótico, a coluna Prestes roubava gado e cavalo. O batalhão patriótico, para evitar que a coluna roubasse gado e cavalo, roubava mais ainda. E em Francisco Sá eles roubaram tantos cavalos que a Praça da Matriz ficou intransitável. Mas esse Geraldo Tito Silveira, o livro chama O Padre Velho, ele fala que o Rotílio era acompanhado de uma ajudante de ordens, também fardada, porque o batalhão patriótico tinha um fardamento, né, todo militar, que até o Lampião recebeu, que ele também foi de um batalhão patriótico. E que era ele considera que é uma amazia do Rotílio. Mas a esposa do Rotílio era uma exímia atiradora. Diz o Saul Martins que ela portava uma haste de rosa a 30 metros com um tipo de fuzil. Então, muito possivelmente, a Diadorim claro que a Diadorim é um personagem muito mais amplo, metafísico, literário, mas ela também pode ter um aspecto histórico se ela for baseada nessa luzia que acompanhava o Rotílio na perseguição da coluna Prestes. É isso. Desculpa aí a demora. Vamos à próxima exposição, professor Manuel de Carvalho, meu tio, da OAB, pensamento mítico, xamânico em Guimarães Rosa. O mesmo procedimento, tá? Meia hora, vou registrar o início e vou ficar te cobrando tudo. Primeiramente, queria agradecer a comissão organizadora, na qual eu quase me incluo, pelo convite, de estar numa banca aqui, com o Robato, escritor, Luiz Santiago, escritor, Matheus, foi também economizar a gente lá da capital, voltando para a periferia do mundo, escritor também, compondo essa mesa aqui. E eu queria fazer primeiro uma pergunta para o público: quem já leu esse conto, Meu Tio e Aurete, do Guimarães Rosa, já ouviu falar? Porque ele não cai em vestibular, então a gente só vê as primeiras histórias, a terceira mágica. E o Grande Sertão Veredas, eu me lembro que o primeiro projeto de pesquisa que eu consegui aqui em Diamantina, eu tive uma iniciação científica, eu pedi para uma aluna revolucionária ler o Grande Sertão Veredas. Ela só falou mal de mim, saiu do projeto, foi revoltado, eu tinha que ler esse livro aqui. Mas era um projeto de pesquisa. E aí eu vim aqui fazer essa fala aí do Meu Tio Aurete, porque eu acho que é um texto, um ponto, que faz essa tradução assim, do conhecimento do Guimarães Rosa sobre a cultura brasileira e principalmente também a cultura indígena. Na verdade, nesse ponto do Meu Tio Aurete, o Guimarães Rosa pega de morte, pega como tema a ação do xamã. O xamã como opositor à grande onça caçadora. Porque nas mitologias indígenas, principalmente a do Tupi, a de raiz Tupi, de tronco Tupi, o xamã é aquele que, na verdade, em Guarani Anduá se chama Tcheramõe, que significa meu avô, mas o xamã, o Tcheramõe, que é a mesma palavra para dizer meu avô, ela também é a mesma palavra que é usada para dizer onça quando se está na mata, pela mitologia dos povos tupis. E se o xamã, se o pajé, xamã é outra linguagem, se o pajé, ele é o Tcheramõe, ele é ao mesmo tempo um homem onça. E eu no conto do Meu Tio Aurete, o que acontece é isso. O conto ele tem uma linguagem que, segundo Castanheda, mas não o Castanheda lá da Era do Diabo, uma pesquisadora, Irene Castanheda,
né? Irene Zanetti Castaneda, ela vai falar o seguinte: a linguagem do texto é permeada de tupinismo, visto que a personagem central é um índio, meio homem e meio onça. É interessante esse conto, porque esse conto é um diálogo, mas só que você só ouve uma fala. É um diálogo narrado em primeira pessoa, só por uma pessoa. Então você vai entendendo o que o outro perguntou pela resposta que esse índio, meio homem, meio onça, vai dando, né? Então não tem a outra pergunta. Então você percebe que tem uma pergunta, você percebe que tem uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo essa pessoa não está lá. Apesar de ser a pessoa que vai matar esse homem onça no final do conto, né? E na descrição desse conto, né, segundo a pesquisadora citada por nosso amigo Luiz Santiago, Valnice Nogueira Galvão, no seu livro Mitológica Rosiana, acho que de 1978, né, ela já vai falar, quer dizer assim, quem está falando isso é a pessoa para quem eu estou, uma das pessoas que eu estou fazendo uma homenagem hoje aqui, que é a Silva Maria de Carvalho, que é minha orientadora, que tem quase 90 anos, se mantém viva, escreveu um livro recentemente que é Mito e Praxis, uma antropologia maxiana, né? E ela tem um olhar marxista dentro dos mitos, né? Ela vai falar assim: a análise deste conto, meu tio é Aureté, desvendando a sua mensagem anticolonialista, já foi feita magistralmente por Valnice Nogueira Galvão e Mitológica Rosiana, em 1978. Então, o discurso do anticolonialismo é um discurso muito maior já na nossa literatura e no nosso campo de saber, né? Ele se apresenta novamente como novo, mas, na verdade, ele já vem sendo debatido há muito tempo. E principalmente pela área da cultura, né? Se você for ver também o Macunaíma, que é baseado em mitologia indígena, né? Tupi, Alma-Tupi, né? Na hora que o cara cria essa mensagem, essa frase, ele já está desconstruindo também, né? Então, o meu tio Aureté, né, ele tem essa capacidade, né, de nos levar para o mundo indígena e principalmente para os mitos indígenas e para a relação do xamã. Então, continuando a fala da Irene Zanetti Castaneda, a linguagem do texto permeada de tupinismo, visto que o personagem central é um índio, meio homem, meio onça. Isso nos leva a pressupor que o texto esteja falando em primeiro plano dos mitos do homem jaguar tupi, né? No segundo plano, temos de considerar também presente no texto o culto do chamado jaguar solar, né? Que aponta para uma dimensão mais que brasileira, mas também americana, sobretudo latino-americana do conto. Estudos realizados a respeito do culto à onça mítica apontam sua notável presença entre povos, cujas origens cronológicas, geográficas e linguísticas são diferentes, né? Isso já comprovando que a cultura não é determinada pelos aspectos geográficos, né, e nem pelos aspectos biológicos, né? Você tem um padrão, uma visão cultural que permeia origens cronológicas, geográficas e linguísticas bem diferentes. Conhecemos referências dessa onça desde há 3.000 anos antes dos Incas no Peru, na chamada cultura Xabim, bem como no povo Nahuatl, antes mesmo dos astecas no México Antigo, e no Brasil, entre os povos da cultura tupi, né? E também a gente vai ter a presença dos jaguares lá na cultura budista também, né? O tigre, né? E também na Grécia Antiga é Dionísio que se identifica como tigre, né? Então você vai ter a presença da onça, do jaguar, profundamente em todas essas culturas. E o Guimarães Rosa, magistralmente, ele pega através desse conto que eu tive ali, que é um conto inacabado, é um conto que ele nem sabia se ele queria editar esse conto, né? Ele pega, e esse conto depois é reunido depois, acho que após a morte dele, e se faz esse livro que é chamado João Guimarães Rosa, essas histórias, que na sua mais nova edição,
eu citei como símbolo do livro o jaguar, né? Do tigre à onça, né? Para demonstrar todo esse olhar que se coloca aí. E durante o conto, né? Durante a fala, durante o conto aí, que a gente tem toda a presença, assim, de toda a cultura do homem desse universo caipira, camponês, rural, né? Cada um escolhe o nome que queira colocar, né? E essa mescla de cultura que nós possuímos. Mas também uma coisa muito interessante desse conto é o quê? São a linguagem, né? Vamos supor, são os sons. Porque se a gente está falando de um homem, de um índio, meio homem, meio ser humano e meio onça, o autor do texto tenta transfigurar essa imagem através da linguagem que está no texto. Como, por exemplo, né, o primeiro parágrafo, só para vocês terem uma ideia. Nhocinho, quer entrar? Pode entrar. Você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Não. Cavalo seu, esse só? Ixi, cavalo tá manco, aguardo. Presta mais não. Ache. Pois sim. Você enxergou esse foguinho meu de longe? Pois. Você entra. Você pode ficar. Aí você vai tendo. E vai ter um momento também que ele vai falar. Ele foi levado, né, como fazendeiro, para essa região para ele matar a onça. Então ele tinha um papel de caçador, ele era aquele que matava a onça, né? Mas só que ele se arrepende de matar as onças. E aí é que está o grande processo, como é que se fala assim, da visão xamânica, né? Ele para de matar as onças, ele se arrepende de matar as onças, ele se considera parente das onças, até que no momento do conto, ele vai conhecer uma onça chamada Maria. É uma onça que ele quase descreve uma relação amorosa dele com essa onça no conto, né? E o que ele começa a fazer? Né? Por isso que a gente subentende que a pessoa que foi lá falar com ele, que achou ele, era alguém que estava procurando ele, para ele parar de fazer o quê? Ele começou a matar pessoas para dar para a onça comer, como se fosse uma compensação, né? Ele matava a onça, ele era um caçador, matava a onça, e em certo momento ele se arrepende de fazer isso, ele se declara que ele é parente da onça, né? Que a onça é parente dele. Ele vai ter até uma parte que ele fala aqui é muito lugaroso, né? Essa linguagem do Guimarães Rosa. Foram por onde? Onça está comendo aqueles. Você fica triste? É a minha culpa? Não. É culpa minha algum? Fica triste não. Você é rico, tem muito cavalo, mas esses onça já comeu. A tiúca, o cavalo chegou perto do mato, está comido. Os macacos gritaram. Então a onça está pegando. Ele vai falar do fumo aqui também. Então ele fala da caça, né? Daquilo que se pode comer. E aí um momento ele começa a relatar, né? Como que ele matava. Ele faz uma descrição magistral de todos os tipos de onça, né? Tem um dicionário de onça aqui, né? Você sobrenome Pichuna, onça jaguaretê pinima, onça jaguarapinima, né? Jaguaretê, pinima, pichuna, onça jaguarapinima. Ele descreve como essas onças miam, ele descreve como essas onças caçam, como que ela vai pegando. E o outro elemento simbólico que aparece no texto, nas entrelinhas, né? Quando ele matava, ele coloca aqui, conta 4, 10 vezes, tá aí. Esse monte você bota, quero 4 vezes, tanto. Cada que matei, punhei uma pedra na cabaça. Então, cada onça que ele matava, ele punha uma pedra na cabaça. Cabaça não cabe, nem outra pedrinha. Agora vou jogar a cabaça cheia de pedrinhas dentro do rio.
quero ter matado onça, não. Se você falar que eu matei onça, eu fico bravo. Mas que eu não matei, não. Tá, falou, bom, bonito, de verdade. Você, meu amigo. É quase intraduzível, né? Desse jeito. Não é eu que estou lendo errado, não. É aqui que está colocado aqui. Né? Outra coisa, então aqui tem um elemento extremamente simbólico do xamã. E para todo o ritual xamânico, que é o quê? A cabaça. Que é o. Embaracá na língua indígena, que é a maraca, né? Que é onde você tem todo o ritual, que é o eco, né? Quando você chacoalha ali, segundo os guaranis, o povo tupi, a cultura tupi, é o eco dos antigos falando. Né? Então aí você tem mais um elemento colocado nas entrelinhas da cabaça, enquanto o maracá, né, que é o produto, os maracás são feitos de cabaça. Né? E aí ele começa a relatar também, né, ele vai falar do canguçu, que é um tipo de onça, que também é um tipo de planta. Né? Ele vai falar de outros animais, né? Mas principalmente os animais que são caçados, né? Então ele vai colocando esse tipo de, como é que se fala assim, do pensamento da onça. Ele começa a trabalhar também com a ideia do pensamento da onça. Né? Então, na hora que surge a onça fêmea, ele fala que ele aprende com a onça. Ele vai uma passagem está aqui. Aqui, roda, só tem eu e onça. Ou seja, no lugar que ele estava só tinha ele e onça. O resto é comida para nós. Muito louco isso, né? Porque o resto é comida para nós, para ele e para a onça. Né? Onça, ela também sabe de muita coisa. Tem coisas que ela vê e a gente vê não pode. E tanta coisa, gosta de saber muita coisa. Não, cabeça minha pega doer. Sei só o que onça sabe, mas isso eu sei, tudo, aprendi. Então essa coisa de aprender com o animal é outra coisa da mitologia indígena. Porque esse texto também dá para a gente fazer muito bem uma leitura sobre natureza e cultura. E se essa dicotomia natureza e cultura, ela é tão dicotômica assim em todas as culturas, ou só na nossa ocidental, que distingue o homem, o ser humano está lá e a natureza está aqui. Né? A gente sabe as consequências disso. Então dizer que aprende com o animal é uma coisa da cultura indígena, é uma coisa do saber indígena, é uma coisa do xamã, que adentra o mundo indígena. Né? Por exemplo, entre os Ufaina, né, que é um povo brasileiro, né, que está aí na fronteira com outros países, com o Peru, por ali, o xamã deles é chamado homem-onça. Né? Agora, porque aí tem um momento também que ele fala que aprende com a onça, e a hora quando ele conhece a onça fêmea. Ele vai falar, a onça fêmea mais bonita é Maria Maria. Ei, Messias, quer saber? Não, isso não conto, não, de jeito nenhum. Messias quer saber muita coisa, quando ele está falando, né? Da onça Maria Maria. Maria Maria é a onça bonita, canguçu, boa, bonita. Né? Ele vai trabalhando dessa maneira aí, né? Que ele vai dizendo essas coisas. Essas passagens do texto do Guimarães Rosa nos remete, né, a essa ideia do, como é que se diz assim, né, da cultura xamânica e do mito indígena. Porque o que a gente tem que compreender é o seguinte: o xamã, o pajé, é aquele que cura, certo? Junto com a comunidade indígena. E no mundo indígena não existe cura isolada. Né? A doença é um produto, pode ser um produto do indivíduo indígena, mas o processo da cura é sempre social, porque um ato de um indivíduo naquela comunidade atinge toda a comunidade.